energético. Que é isso, gente? Vampirismo energético. Será que é algum vampiro aí que toma energético e sai por aí afora? Não. Então o Fernando vai explicar pra gente o que é, Fernando. Então esse termo, essa expressão, vampirismo energético. O Fari, esse termo aí é tirado da lenda mesmo do vampiro, que suga o sangue e depois a pessoa acaba morrendo. Quer dizer, esse sujeito que a gente considera um vampiro energético é aquela pessoa, geralmente é aquela pessoa que chega até você, ela vai puxando seu saco, te elogiando, aquela coisa toda, e depois começa a falar mal dos outros, viu, Faria? Começa a falar, e aquilo ali, viu, vai te sugando energia. A hora que você vê, você está exaurido. Por quê? De tanta que a pessoa ficar falando mal dos outros, fofocando. Você está entendendo? Acontece muito, Fernando. Acontece demais, viu? São pessoas extremamente egoístas. Perigosas. É. Por quê? Porque eles sempre vão atrás de pessoas generosas. Olha bem o que eu estou falando. A pessoa, quando ela é muito generosa, é aquela pessoa que não sabe falar não, em hipótese alguma, aquela pessoa que quer agradar todo mundo, só fala sim, 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 querendo agradar todo mundo, Fábio. Essa pessoa acaba sendo vítima, ao longo de sua vida, de pessoas egoístas, que são esses vampiros energéticos, tá? E às vezes a pessoa acaba fazendo doenças seríssimas. Dá para perceber, Fernando, quando Dá. você depara com uma pessoa assim? Dá, a pessoa chega, fala, oh, como é que você está? E começa a falar, oh, você está bom, ó, você lembra lá do fulano? Ó, fulano lá foi preso. Num primeiro momento agrada, Agrada. Né? Depois ela começa a bater. Exato, começa a bater. E aí o que acontece? A pessoa depois ela vai chegando um ponto que ela vai envolvendo a pessoa, não é? E aí a hora que ela vê a pessoa que está envolvida por ela, ele vai, chega perto, faz isso para mim, ó, tem um negócio que eu estou precisando da sua ajuda e você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa maravilhosa, eu sei que você vai poder me ajudar. Pronto, a pessoa já está enredada, tá? Isso aí a gente vê no local de trabalho, os colegas de trabalho, muitas vezes tem colega que é assim, às vezes você chega lá na sua repartição, no seu local de trabalho, e aquele colega vem para o lado seu e começa pá, 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 e a hora que você vê sua carga energética, ela vai exaurindo, você vai sentindo aquilo, você vai sentindo mal-estar, tem gente que começa com enxaqueca, tá certo? Tem gente que até náuseas tem, tá certo? E não sabe por quê. Olha, o Fernando depois vai explicar quais são os remédios para isso, então, para esse tipo de vampirismo energético. Ele vai explicar para nós, mas eu gostaria aqui, até de aproveitar aqui, o Cássio, vamos colocar na câmera do Fernando aqui mesmo, mostrar para nós aqui. Dá para pegar? Dá? Aqui, beleza? No rumo do Fernando aí. Então tá. Então a gente vai estar mostrando, mas o Fernando vai já aproveitar aqui e explicar para nós. Passa para cá então, Cássio. Cure suas mágoas e seja feliz, Fernando Vieira Filho. A segunda edição, o livro, olha gente, fantástico, viu? Tem aqui, não é um risco não, não é erro de grafia não. É uma gota de lágrima que está escorrendo aqui, ó, que é uma capa totalmente produzida e que a gente observa aí o conteúdo do livro. Fernando, esse livro aqui já está na sua segunda edição, Cure suas mágoas e seja feliz. Isso, graças a Deus, viu, Fábio? O editor, ele tinha que fazer uma segunda edição, e aí eles aproveitaram e mudaram a capa. Eles contrataram, a editora ela tem os capistas, e aí eles sugeriram esse tema aí para a capa. Tanto é que eu estou pegando esse livro hoje, viu, Faria? Lá na livraria. Olha só, em primeira mão trazendo para nós aqui. Eu ainda tive que comprar o livro. Deve comprar o livro, Fernando? Tive que comprar o meu livro. Tá certo. Mas e o conteúdo dele, Fernando? O conteúdo, ele continua o mesmo, só mudou a questão. Fala muito, não, senão depois o pessoal não compra. Porque... Isso. Mas isso aí mudou assim, o prefácio, agora é um prefácio meu, que eu explico como é feito o livro, como foi feito o livro, como ele foi produzido, a ideia como foi, e o pós-fácio, que é feito pelo Dr. Vitor Lara, que é um radiologista oncológico, que por uma gentileza muito grande eu pedi, ele fez o prefácio. Aqui no livro agora está na forma de pós-fácio. Certo. Tá? Mas é um prefácio muito bonito. Que ele e a fez. mensagem, o conteúdo dele? O conteúdo continua o mesmo. Tá? É uma mensagem bonita, que é a pessoa se libertar dessa questão que a gente chama de mágoa. Mágoa, ressentimento, ódio. Para quê? Porque a gente tem que se libertar disso para poder ter uma vida plena, uma vida legal, uma vida
saudável e uma vida próspera também. Com certeza. Onde é que a primeira-dama, Eliana Barbosa, entra aqui também produzindo esse livro? A Eliana, ela fez a 4ª capa. Ela escreveu a 4ª capa. Pessoa que pegar o meu livro, na capa aqui, ó, Faria, isso aqui foi ela que escreveu. Certo. Essa parte. Bom, depois e ela entrou no livro como? Ela me ajudou, né? Porque ela, como é uma escritora experiente, eu sou só um amador. Tá bom, viu? Ela me ajudou a montar tá o bom, romance. Tá bom, modéstia à parte, mas tudo bem. Bom, Fernando, voltando aqui no nosso assunto do vampirismo energético, né? Tem solução para esse tipo de pessoa ou para a pessoa que não quer ali ter essa presença negativa ao lado? Ô Faria, para a pessoa que sofre esse vampirismo energético, tem solução. E uma das melhores soluções, o que é? Primeiro, é saber falar não. Não quando for não. Sim quando for sim. E não ter medo de falar não para desagradar os outros. Porque a maioria das pessoas, muitas vezes, viu, Faria? Elas não falam não porque tem medo de desagradar. E aí fica engolindo sapo. Você está entendendo? Fica lá aquelas pessoas que vivem com refluxo, tá? Fica tomando omeprazol. O não é importante, então, Fernando? O não Fernando? é importantíssimo. Tanto é que no meu livro eu tenho um capítulo especial falando assim, não palavra abençoada. É um dos capítulos do meu livro. Não palavra abençoada. E nesse capítulo eu explico essa dinâmica do não, que é a pessoa saber ser assertiva. Tá? Isso aí é uma prevenção para a pessoa não cair na conversa dos outros. Então, toda vez é muito importante realmente. E saber escolher os amigos também, pô. Você não ficar aceitando. Então, para a pessoa saber escolher, ela tem que ter autoestima. Ela tem que falar, não, esse sujeito aqui não me serve. Porque é um sujeito que vive falando mal da vida alheia, é um sujeito que só fala mal do governo, não tem solução para nada. Vive reclamando. E eu falo uma coisa, gente. Se vocês querem ter uma vida longa, saudável e próspera, fiquem longe de pessoas que reclamam. Os reclamões. Distância deles. O sujeito começa a reclamar perto de você, você está numa rodinha de amigo, Faria, dá uma desculpa, fala assim, ó, estou com uma dor de barriga, dá licença. Inventa uma desculpinha e sai, ó, de perto. É muito importante mesmo. E a pessoa que reclama também vive com problema na vida. Quanto mais você reclama, mais você atrai problema. Olha, para nós aqui, a questão das orações também, as orações do dia a dia aí, na vida de todos nós, é também muito importante? O Faria, é muito importante porque a religiosidade, ela faz falta a qualquer ser humano. Tá? Então, o ser humano, ele não pode passar uma vida sem ter algum tipo de sentimento religioso. Então, a religiosidade ajuda, sim. Qualquer religião? Qualquer religião, qualquer denominação religiosa é importante. O importante é ter a presença divina. Aquela presença, a pessoa orar, entendeu? Então, vamos supor, você vai trabalhar, você ora, oh meu Deus, me dê forças, para que eu tenha tirocínio, para a hora que eu ver uma pessoa, um vampiro energético, eu possa simplesmente falar não para ele. Com certeza. Ô Fernando, e também com relação ao relacionamento tóxico, podemos dizer que é a mesma coisa? O relacionamento tóxico com o vampirismo energético tem ali o mesmo sentido? Tem, porque geralmente a pessoa que é muito generosa, isso que eu estou falando, viu gente, isso é um padrão que já vem sendo estudado há mais de 50 anos. Então essa questão, geralmente, a pessoa que é muito boazinha, tá? Aquela pessoa que não sabe falar não, ela acaba encontrando um cônjuge que é mais egoísta. Tá? Que é aquele cônjuge que vai ali, a pessoa por um fato dela não saber falar, não, Faria, ela acaba fazendo tudo que o outro quer. Tá? Não sabe, não fala, tal. E aí o outro acaba montando nas costas da pessoa. E vai desgastando. E vai desgastando o relacionamento, a pessoa adoece, geralmente ela começa com aquelas doenças crônicas, tá certo? Justamente para chamar a atenção daquele cônjuge complicado. Você entendeu? Sendo que se ela tivesse uma orientação antes de casar ou depois, nessa questão da assertividade, saber falar sim, sim, não, não, isso aí já ajuda demais. Porque aí o cônjuge que é muito egoísta, ele vai, não, eu não aceito o não seu. Aí já põe aquela trombona para fora. Você está entendendo? E aí, naturalmente, o casamento acaba se desfazendo.
O que a gente tem observado hoje, Fernando, com relação a essa questão de relacionamento, é muito importante isso, porque antigamente nós não tínhamos toda essa tecnologia de celular, computador e aquela coisa toda. Então, os casais daquela época, eles tinham como conversar, dialogar, dizer sim ou não em determinadas situações e tudo mais. Hoje o que a gente vê é que os casais estão distanciados debaixo do mesmo teto, até por essa questão tecnológica. Fica o marido num canto lá com o celular dele, notebook, netbook, aquela coisa toda. Do outro canto, quando está em outro cômodo até, está a esposa. Num outro cômodo está o filho, está com a filha. Tá. Então a gente vê esse distanciamento da família hoje, até por essa questão de informática, tecnológica toda. Então, isso aí, as pessoas sabendo disso, conscientemente, porque às vezes acontece essa situação que está falando de forma inconsciente. A pessoa nem sabe que está se distanciando da família. Então, quer dizer, conscientemente, a pessoa tem que entender isso e falar, não, gente, ó, vamos desligar o celular, já está na hora, aqui eu não vou mais receber telefonema de cliente, de paciente, vamos desligar isso. Entendeu? Então, a pessoa tem que fazer a força. Por isso que a religiosidade é importante. Porque, naturalmente, a pessoa que tem religião, ela vai para uma igreja, Sim. vai para um culto evangélico. E geralmente vai com o marido, vai com a esposa. Com os filhos. Então, isso aí é uma forma de agregação familiar. Então, quer dizer, a religiosidade, ela acaba sendo o quê? Uma forma de você preservar a sua família. E cita isso muito, né? Em todas as religiões, seja lá qual for, a gente observa isso. Toda religião, Faria, ela é boa. Porque eles só pregam coisas que vão ajudar as famílias. Você está entendendo? Então é muito importante isso. É porque o que a gente tem visto é ele cobrando a presença dela, ela cobrando a presença dele, e às vezes não dá certo. E cada um tem que ceder, tá certo? E as pessoas, viu, Faria, elas têm que parar com essa bobagem de que os opostos se atraem. Claro, na física, os opostos se atraem, normalmente. Mas para um casamento, gente, que a pessoa pretende ter um casamento duradouro, uma vida a dois duradoura, os opostos não se atraem. Passa 2, 3 anos, já começa a soltar faísca. Tá certo? Ah, eu não gosto do jeito que seu jeito aí que você leva a vida. Eu não gosto. Ah, por que não viu antes? Você está entendendo? Então, quer dizer, as pessoas têm que procurar pessoas parecidas, viu, Faria? Para poder se relacionar. Tá? Então, se o sujeito é muito esquisito, muito egoísta, gosta de beber uma pinguinha no barzinho, não adianta a mulher falar assim, não, quando eu casar, eu vou conseguir mudar o comportamento dele. É ledo engano, gente. Isso é história de conto de fada, isso não acontece. Pode ser que no primeiro momento ainda consiga, né? Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Faria? A experiência que a gente tem já há muitos anos nisso, que a gente vê é o seguinte, o sujeito, quando ele casa, sujeito ou a sujeita também, a mulher, tá? Se ela tem um defeito desse tamaninho, depois que casar, passa 1, 2 anos, aquele defeito que era desse tamanhozinho fica assim, ó. Tá? Então é o que eu falo, se o sujeito gosta de futebol, beber com os amigos, sair no boteco, depois que ele casar, ele não vai sair uma vez só por semana, não, vai sair 2, 3. Tá? Então vamos pensar nisso antes de se unir em laços matrimoniais. Vamos pensar, gente. Ter autoestima, entrar para um relacionamento inteiro, cheio de amor por si próprio, tá certo? Se atrair também uma pessoa cheia de amor também por ela. Com certeza. Energético ou relacionamento tóxico, como queira, qual que é a dica que você deixa então para afastar essa pessoa negativa da gente? A dica que eu dou, viu, Faria, é o seguinte: amem-se muito. Procurem saber dizer não quando for não e sim quando for sim. Procurem trabalhar a autoestima de vocês, tá certo? Isso aí, essas 3 coisas vai afastar esse tipo de gente, tá? Então lembra disso, o sujeito chegou reclamando da vida, chegou falando mal da vida alheia, por favor, arruma uma dorzinha de barriga, pede licença e fala, ó, tô indo. Dá licença que eu vou no banheiro, é melhor, gente. Tá certo. Fernando, só para aproveitar aqui, Cássio, Cure Suas Mágoas e Seja Feliz, do Fernando Vieira Filho. Quem quiser aqui adquirir seu livro, o que tem que fazer? Ou entra no Google, tem várias livrarias no Google, pela internet, ou então nas livrarias de Uberaba. Tá? Pode falar o nome dela? Pode, claro. Pode. Vamos lá. Tem na Alternativa, tem na livraria do Chico Xavier e na Ponto de Luz. Lá encontra então, a segunda edição. Exatamente. Então tá, ok. Fernando, mais uma vez, um abraço apertado aqui.
companheirão de todas as segundas-feiras, teve ausente 2 segundas-feiras, mas mais do que justificável, né? Tratamento médico, aí realmente a gente... Somos humanos, né, Fernando? Claro. Passamos por isso. Exatamente. Então tá ok. Então,